para ensinar até a sua morte em 270, foi isso que aconteceu. No fim de sua vida, Plotino tinha mesmo o projeto de fundar uma cidade de filósofos, que planejava denominar a Platanópolis. Vocês estão entendendo? Estou só falando que, eu falo para vocês que eu não estou fazendo nada novo, vocês não acreditam? Agora, outra coisa também é o seguinte, isso aqui é o Plotino, tá certo? Plotino já é da nossa época. Não, é aqui que faz de evoluciólogo, até escrevi aqui, ó, orientador de consciência. Eu falo assim, ó, os principais discípulos de Amônio prometeram uns aos outros manter os ensinamentos de seu mestre em segredo. Naquela época, a filosofia era considerada a iniciação a uma vida espiritual superior, reservada a um número restrito de discípulos. Isso que é o ocultismo, o esoterismo. Era costume os alunos partilhar da vida do mestre, que desempenhava igualmente o papel de orientador de consciência. Isso é evoluciólogo, o negócio todo. Agora, veja, estudo, Plotino, esse povo, tudo é cria do Pitágoras, está entendendo? Indiretamente, é tudo cria. Aquele negócio que eu falo de cria, entende? É filho dentro do processo aqui. É a prole, é o discípulo, entende? Agora, sai de ver aqui que está falando sobre aqui, achei. Em Alexandria, encruzilhada das civilizações gregas e oriental, encontravam-se e se influenciavam mutuamente as diferentes escolas filosóficas gregas e os primeiros teólogos cristãos, Clemente e Orígenes, assim como os eruditos judeus helenizados. Veja bem, eruditos judeus de Helena. Você que estudou lá o helenismo, você viu como é que é. O mais famoso e mais influente entre eles havia sido Filon, por volta de 20 a.C. até 54 depois de Cristo. Um genial exegeta da Bíblia, principalmente do Gênesis. Seus métodos inspiravam a filosofia grega, em particular a teoria pitagórica dos números. Agora, nesse mesmo século I de nossa era, quer dizer, o primeiro século, aparecera, não sem causar um furor, o pitagórico Apolônio, nascido em Tiana, na Capadócia. Esse filósofo taumaturgo itinerante teria percorrido o mundo inteiro, desde a Índia até as colunas de Hércules. Teria passado longas temporadas na Ásia Menor, na Grécia e em Roma, regiões nas quais pregou a reforma dos costumes e a purificação do culto. Apolônio fundou a escola pitagórica de Éfeso. Eu já falei disso aqui muitas vezes. E escreveu La Vie de Pythagore, que é a vida de Pitágoras, atualmente perdida, mas que foi utilizada por Porfírio e Jâmblico. Foi conservado em fragmento do seu Iniciação ou de Sacrifício, quer dizer, Iniciação ou Sacrifício, assim como um conjunto de cartas. No século III, uma biografia de Apolônio de Tiana foi escrita pelo mestre em retórica Filóstrato Flávios, que é o Filóstrato, que eu também gosto, que é aquilo que eu já mostrei aqui para vocês, aquele livro, que era o ateniense, que foi a pedido da imperatriz Júlia Domna, filha do grande sacerdote hereditário de Emeses, na Síria, que veio se tornar a esposa de Severo. Agora, com o objetivo de tornar seu relato mais atraente, Filóstrato insiste em mencionar os milagres que teriam sido realizados por Apolônio. Por isso que é que nós falamos, que é uma opção de coisa, que eles exageraram. Mas o homem, ele usava energia, que é diferente do Pitágoras. Você está entendendo? Ele tinha uns pontos a mais do Pitágoras. Por isso que eu sempre falei sobre o Apolônio. Mas é que eles acabaram com tudo. Agora, pior, o Pitágoras não deixou nada, que ele já era perseguido. Agora, o Apolônio fez uma opção de coisa, deixou uma opção de coisa, eles foram lá e acabaram com tudo. O Lastanossa fez uma opção de coisa, mostrou uma opção de coisa. Vem a família com uma opção de coisa, faz uma rua em cima do castelo dele e acaba com tudo. Entendendo? Assim, c'est la vie. Eu já mostrei para vocês o caso dos meus originais, que a turma da corte me tapiou com as crianças, com aquele negócio todo, e acabaram, metendo fogo. De modo que isso é a vida. Olha, a Biblioteca de Alexandria, e por aí vai. Você sabe que a Biblioteca de Alexandria, os livros
foram queimados durante 5 meses para esquentar a água das donas, né, que nadavam. De modo que alguns de vocês nadaram com a água quente feita por esses rios. Isso não adianta, porque receber o negócio pela pele não resolve, tem que receber pela cuca. Então, mas você está entendendo? Sim. Qual é aqui a relação dessas duas personalidades com o transmentor? Não, o transmentor é do nosso povo, né? Também é pitagórico. Mas você vê um caso... Eurípides é pitagórico. Emmanuel é pitagórico. Emmanuel. Todo. Conheço um monte deles. Fora outros menos votados por aí, que a gente não está falando aqui. É um monte. Eu sei disso. Agora, esse livro, o título dele, só para lembrar vocês, é Pitágoras e a Harmonia das Esferas. É o nome dele, o título. Eu percebi o padrão das energias subir muito aqui, quando o senhor falava isso. Quem é que apareceu aí? Como é que é o negócio? Só os pitagóricos estão trabalhando aí. É sério? O problema é esse. A Mas vida é dura. Algum evoluciólogo apareceu aqui? Alguma coisa? Não. Não? Sim. Uma coisa que para mim não está muito clara. Nós estamos falando de 2.700 anos atrás. Certo. E hoje eu não, vejo... se você quiser, pode até mais. Pode ser 2.600. Tá bom. O fato aonde que houve, no meu entender, aonde que houve a incompetência? Incompetência houve em todos esses caras, em todas essas épocas houve alguma incompetência. Agora tem umas maiores razões. Essa, por exemplo, de não ter publicado nada. A pessoa não arranjou uma saída para isso. Eu acho, agora eu vou revelar uma coisa que não está aqui, mas é a minha opinião. Pitágoras quis deixar umas coisas escritas. Por isso, no fim, ele quis ficar isolado, mas não dava mais. Fez fama, deita na cama, ninguém deixava ele em paz. Ele tentou fazer isso, não conseguiu. Entendeu? Agora, faltou para ele. Foi fazer uma casa do jeito que eu tenho, trabalhar de madrugada, fazer o turno mental somático. Ele não tinha ideia de nada disso. E outra coisa também, precisava ter saído mais do corpo, feito mais projeções. O homem tinha um poder muito grande nesse assunto, mas não era fraquinho. Agora, gente, a influência da época, a mesologia, era fortíssima. O mundo era muito menor do que isso. Então, o negócio é muito sério. O André colocou aqui, Pitágoras de Samos. E põe o do grego também, o que é? Foi um filósofo e matemático grego que nasceu em Samos nos anos 571 a.C., 570 mais ou menos. E morreu em 497 ou 496 em Metaponto, que é o lugar que estão falando. A sua biografia está envolta em lendas. Diz que o nome significa altar da Pítya, ou que foi anunciado pela Pítya. Vocês estão entendendo? Vocês lembram daquele caso do político que eu falei? Que o cara falou, não, vamos comer o mel. Eu falei assim, não, eu como a abelha. Aí ele falou, não, eu como a colmeia. Presta atenção. Extrapola isso para essa realidade. O Pitágoras não era só a Pítya. Ele é que desencadeou a colmeia. Você está entendendo? Então, pois sua mãe, ao consultar a pitonisa, soube que a criança seria um ser excepcional. Agora, o melhor da história, tinha o processo de iniciação, mas o nível religioso era menor. E ele já conseguia colocar alguma coisa de mental soma contra o psicossoma. Entende? Muito pouco, mas já conseguia. Esse é o valor dele. Agora, Pitágoras foi o fundador de uma escola de pensamento grega chamada, em sua homenagem, de Pitagórica. Teorema de Pitágoras sendo criado pelos chineses. Mas o povo fez o Pitágoras plagiar. Ele não tinha tanta culpa nisso, não. Ele tinha uma coisa boa nele. Ele era muito inteligente. Isso é o André que está escrevendo. Mas, de um modo geral, vocês estão vendo que, às vezes, nós temos que ir para o passado para ver se clareia alguma coisa do presente, que já é o futuro. Hoje em dia, com esse processo que nós estamos falando aqui, é chamar atenção para isso.